usar e abusar das interações. Por que usar e abusar das interações? Porque as interações, quando acontecem, o Instagram entende que aquela tua publicação foi relevante e tende a mostrar os teus stories para mais pessoas. Porque stories também tem muita variante de entregabilidade. Os stories também estão passíveis aos algoritmos do Instagram, né? Então, quando uma pessoa interage dentro dos teus stories, aquele stories tende a ser mostrado para mais pessoas. Agora, também, nessa lógica da interação, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser um tiro pela culatra. A interação tem que ser relevante, porque senão as pessoas não respondem, não clicam. Tá? E daí, se o Instagram percebe que você colocou uma interação e muito poucos dos seus seguidores clicaram, ele vai interpretar no sentido oposto, de que aquela publicação foi ruim. Tá? Então, coloca uma interação relevante. Tudo que você tem que fazer é relevante. Tem que ter uma intencionalidade. É que nem na educação, no teu ensino, aula. Você não tem que planejar a aula a partir de um raciocínio lógico, buscando ajudar o aluno a atingir o seu objetivo. A lógica é a mesma para stories. Você tem que construir os stories com um raciocínio lógico, pensando que aquele conteúdo tem que ser interessante para o teu aluno, e não um conteúdo só por existir. Então, você tem que fazer as interações também assim. O que são interações, Lucas? Do que tu está falando? Dá um passo atrás, que eu sei que para a maioria de vocês isso é óbvio, mas lembre que é óbvio para muitos, às vezes precisa ser dito para muitos outros, né? E não tem problema, não tem certo nem errado. Interações, então, são aquelas enquetes. Tem ali a palavra enquete mesmo, escrita ali nos stories. Vou dar uma breve guiada aqui. Você está nos stories, né? Você tira uma foto, grava um vídeo. Lá em cima vai ter uma série de símbolos. Primeiro tem uma carinha sorridente redonda. Não é essa, tá? Depois tem um clipezinho de papel, tem uma flechinha para baixo, e depois tem uma carinha sorridente quadradinha, né? Aquela carinha sorridente quadradinha, né, onde estão as enquetes, né? Que é do lado de um risco assim, circular, e do lado de um azinho, um azão. Tá? O que foi? A Maeli tá rindo aqui, tô dando o meu máximo para descrever. Ó, então, lá na carinha sorridente quadrada, você vai clicar ali e vai ter várias coisinhas assim que você pode utilizar. Então, a primeira coisa que aparece ali, para mim, pelo menos nesse momento que eu tô falando, né? Porque isso é uma coisa que sempre muda. A primeira coisa que aparece ali é pedidos de refeição, depois apoio às pequenas empresas, né? Localização, menção, hashtag, GIF. Por enquanto, música. Por enquanto, nada disso para nós é tão relevante quanto enquete, pergunta, contagem regressiva, aquela carinha de coração que você pode arrastar para o lado que não tem nome, e teste. Tá? Enquete, pergunta, contagem regressiva, carinha que pode arrastar para o lado e teste. Tá bom? Isso é muito legal, porque isso são aquelas coisas que é extremamente fácil interagir com esses objetos e que são interações que você pode utilizar justamente, além de provocar a interação, agradar os algoritmos do Instagram, também você pode utilizar como uma fonte de conhecimento sobre o seu público, né? Então, se você pergunta, faz alguma questão, a Prof. Baentina, a minha professora de espanhol, olha que chique que eu sou, a minha professora de espanhol, a Prof. Baentina, que acabou de comentar aqui embaixo, ela pode perguntar assim, como se fala tal expressão em espanhol? Ou o que significa blá 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 em português? Dela colocando a expressão em espanhol. E colocar para as pessoas responderem embaixo. Então, ela consegue ver o nível dos seguidores dela, se aquela pergunta é muito fácil ou muito difícil, né?
a partir de quantas pessoas respondem, a partir se as pessoas respondem certo ou errado, né? Existem outras interações também que podem te ajudar a investigar os seus alunos. Por exemplo, a professora Yasmin. A professora Yasmin pode perguntar, a professora Yasmin é a professora de matemática, não, é geometria analítica, álgebra linear, física 1, 2 e 3. Ela é professora dessas coisas aí. Para graduandos, né, para quem está na universidade, ela pode perguntar em que semestre você está, né, e colocar ali algumas opções, né? Ou ela pode, alguém que dá aula, a professora Ana Paula, que é prof de francês, pode perguntar, para que você quer aprender francês? E colocar algumas opções, para trabalho, para lazer, por curiosidade, porque eu gosto da cultura, ou outros. Então, ela consegue começar a investigar a audiência dela, consegue investigar os possíveis alunos. Isso ajuda muito para definir os próximos conteúdos, tanto do feed quanto dos stories, e também para ajudar na venda. Certo? Para ajudar na venda. Então, utilizar essas interações. A Rafaela Logini perguntou, e quando não tem interações? Eu te respondo, você tem que refletir sobre se as interações que você está fazendo é relevante para o seu público, né? Então você tem que pensar no seu público. Se o teu público é de idiomas, provavelmente eles vão gostar muito de fazer quizzes assim, para descobrir o que significa tal palavra, para descobrir o que significa tal expressão, né? Para quem é pré-vestibular, isso funciona muito também, né? Quizzes para, sei lá, uma questão do Enem. Você coloca uma questão do Enem assim na tela do celular e as opções A, B, C, D e ali numa enquetezinha. Enquete não, né? Teste que se chama, né? No testezinho. E já configura a resposta correta. E quando a pessoa selecionar, ela vai saber se ela está certa ou errada. Isso funciona muito. Cara, ninguém resiste a dar um chute. Entendeu? Só para saber se acertou ou não. Ainda mais quem é pré-vestibulando, quem é vestibulando, né? Então, o Thiago falou, acho que o Thiago respondeu a pergunta da Rafaela, né? A Rafaela perguntou, e quando não tem muita interação? O Thiago falou, eu começo a agir como se tivesse tido. Se um respondeu, já fico animado. Isso aí, Thiago, isso aí, tem que seguir a vida. Se não tem interação, tem que seguir a vida e tentar melhorar, claro, para aumentar o número de interação, mas tem que seguir a vida. Agora, o que é sinônimo de vai dar errado nas interações de vocês? Sinônimo de vai dar errado nas interações de vocês é se você agir contra a corrente, tentar pedir dos alunos algo que eles não estão acostumados a pedir, a falar nas redes sociais. Por exemplo, se tu pede para uma pessoa mandar uma dúvida, pensa, se ela não tem uma dúvida naquele momento, ela não vai saber o que mandar, ela não vai mandar. Isso é agir um pouco contra a maré, né? Agora, se você colocar assim, quais das matérias da química você tem mais dificuldade? Química orgânica, química inorgânica, físico-química ou outras? Né? Daí a pessoa vai lá e responde, química orgânica. Daí você entra em contato com ela e pergunta se ela tem alguma dúvida. Agora, se você só manda assim, mande a sua dúvida aqui, improvavelmente ela vai mandar. Tá certo? Então você tem que fazer de maneira estratégica. Você tem que não pode exigir uma ação que a pessoa não está acostumada a fazer. Você não cria a onda, você surfa na onda, né? Começa a seguir perfis que fazem interação. Segue lá o projeto Professor de Sucesso, né? Vai lá e ativa o sininho lá, abre o perfil do projeto Professor de Sucesso, tem um sininho lá no canto superior direito, ativa aquele sininho lá. E você e comece a observar nossos stories, ver como é que a gente faz as interações, tá? Segue outros perfis que você sabe que são professores, alunos aqui do projeto Professor de Sucesso, por exemplo,
A Baentina é um exemplo aqui, que é uma aluna já da Turma Elite. A Yasmin, né, é um exemplo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que é um aluno mais avançadinho. Eu sei que tem um monte de aluno, mas poucos são alunos mais avançados, né? Então você vai lá e segue os alunos mais avançados do projeto Professor de Sucesso e repara como eles fazem as coisas, né? Porque se eles fazem daquele jeito, eles são alunos avançados, é porque eles já tentaram, erraram de várias maneiras, eles já olharam aulas minhas, eu já dei dicas para eles. Então, você pode ter por ali ideias para você aplicar nos seus stories. Mas não insista no erro. Se deu pouca interação, não insista no erro. Procure variar a interação.